Doenças autoimunes e Covid-19. Afinal de contas, o que são doenças autoimunes? Quais são os tratamentos? Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a esclerodermia, são todas doenças reumáticas e chamadas autoimunes e que muitas vezes, na grande maioria, tem como protocolo o tratamento com a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Por isso, nós vamos falar sobre esse assunto para conversar com uma pessoa que tem experiência com o uso desse medicamento nas doenças reumáticas, para ver o que ele tem para nos dizer em relação a esse assunto. Convido você a não sair daí, um programa muito interessante que vai esclarecer, com certeza, muitas dúvidas. Volto em 1 minuto. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e hoje recebendo aqui o meu grande amigo, Dr. Marcos Juntura, que é reumatologista e veio conversar conosco sobre as doenças autoimunes, que é muito peculiar da reumatologia, vocês vão entender direitinho, e o impacto dessa doença no Covid-19, no coronavírus. Como é que essas doenças se portam diante desta pandemia aí pelo Covid-19? E depois nós vamos falar um pouco, ele tem uma larga experiência com o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, é bom que ele vai explicar direitinho a diferença. Tem uma experiência, reumatologista há muitos anos, e essas patologias como artrite, lúpus, como já vem sendo divulgado, um dos tratamentos é a cloroquina ou hidroxicloroquina. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre, quando você vem aqui, é muito esclarecedor, né? Você tem uma didática interessante. E eu achei por bem nós falarmos dessa questão da doença autoimune, porque as pessoas falam muito, mas que será que doença é essa, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que são doenças autoimunes? Nós temos 2 tipos de imunidade. A imunidade inata, aquela que nós nascemos com ela, e a imunidade adquirida. À medida que a gente vai vivendo, nós vamos nos tornando imunes por diversos fatores. Quando você tem uma doença autoimune, significa que há uma desordem na imunidade e você passa a gerar substâncias chamadas autoanticorpos que vão agredir determinadas regiões do organismo e fazendo com que você inicie uma série de doenças que são chamadas autoimunes. Então, por exemplo, no âmbito da reumatologia, nós temos, assim, um leque, né? Artrite reumatoide, lúpus, esclerodermia, poliarterite nodosa, e aí vai, dermatopolimiosite. Então, são todas doenças de autoagressão. Você forma substâncias que vão agredir de uma maneira diferente, cada uma delas, um determinado segmento do organismo. Marcos, antes da gente continuar, só para esclarecer, nós estamos aqui sem máscara, que nós estamos obedecendo aí o distanciamento, né, para poder estar fazendo essa entrevista. E também estamos aí obedecendo a quarentena, tanto eu quanto o Marcos, né? Então, só para esclarecer, você pode dizer, mas não está usando máscara, né? Para chegar até aqui usamos, agora nós tiramos a máscara e obedecendo aí esse espaço, né, que é tão importante, nós obedecemos. Marcos, tudo bem, entendi. Agora, a doença autoimune, o que causa? Por que uma pessoa tem, a outra não tem? Uma vai desenvolver esse processo autoimune que você explicou, essa alta agressão ao organismo, e a outra não. É genético isso? Olha, existe uma genética muito interessante, né? As pessoas nascem com essa tendência e existem também fatores hormonais e ambientais, né? O aspecto genético é o que mais tem influência aí. Por exemplo, se nós pegarmos gêmeos homozigotos, a tendência de desenvolverem uma doença autoimune está na faixa de 35% a 45%. Nós temos uma incidência muito alta na primeira e na segunda década de vida
principalmente nas mulheres, numa proporção de 10:1, ou seja, para cada homem, 10 mulheres. Quando nós pegamos a criança e os idosos, você já leva isso para 3:1, a favor tanto do idoso quanto da criança do sexo feminino. E você tem a parte hormonal, que pesa muito nas mulheres, então existe todo um contexto envolvendo estrogênio e progesterona, que faz com que também o lúpus seja de prevalência nas mulheres. Nas mulheres. E você tem os fatores ambientais, né, e, por exemplo, quer dizer, que vão reforçar como gatilho a tua genética, traumatismos, infecções graves, perda de familiares, quer dizer, são todos fatores ambientais que podem atuar como um gatilho para o desencadeamento de uma alteração autoimune. Tá. Nessas doenças autoimunes, nós vamos aqui citar 2 exemplos, que não dá para falar, são muitas, mas vamos começar aqui pelo lúpus, né, que como você disse, realmente as mulheres estão aí bem à frente de ter essa doença. O que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica, com acometimento de muitos órgãos. Não necessariamente você vai ter um problema inflamatório em todos os órgãos, mas existe uma predileção muito grande pelos rins. Então, quando nós vemos alguém com lúpus hoje, seja homem ou mulher, a gente trata de cercar o rim, de blindar os rins, porque esse é o nosso grande medo, que evolua para uma insuficiência renal e posteriormente diálise e depois transplante de rim. Mas existe o acometimento de uma maneira muito séria nos pulmões, coração, no cérebro, nos vasos, nas articulações, porque o lúpus ele começa como uma vasculite, uma inflamação dos vasos de todos os calibres. Por isso que dá aquele sinal, que é a asa de borboleta. A asa de borboleta é aquele eritema, né? Aquele avermelhamento na maçã do rosto, pegando o nariz. Ela não é uma mancha, ela é uma pápula, ela é alta, ela é elevada, ela não coça, ela descama e ela piora com a exposição ao sol. O sol é um veneno para o lúpus. Sol, né? O sol. Ô Marcos, e aí o lúpus também atinge articulações? Sim. Também? Sim, o lúpus. As dores articulares, sejam elas simétricas ou não, de grandes ou pequenas articulações, ela faz parte dos critérios de inclusão do lúpus pelo Colégio Americano de Reumatologia. Tá. Porque existe o lúpus que é só, vamos dizer, tem lesões de pele, e existe o lúpus sistêmico, que é isso que você já descreveu, né? Sim. Isso aí é o que depende você ter esse lúpus, que é grave, esse sistêmico, é um lúpus mais agressivo, né, vamos dizer assim, e o da pele só? O lúpus da pele é o lúpus cutâneo, ou também chamado lúpus discoide. Nós, reumatologistas, vemos muito pouco. Talvez os dermatologistas vejam mais, porque eles se apresentam não só nas áreas de exposição ao sol. É comum, às vezes, em couro cabeludo, prega de articulação. Então, o dermatologista tem a facilidade de ir fazer uma pequena biópsia e vir um laudo histopatológico compatível com lúpus discoide, né? Existem 2 possibilidades, né? Que esse paciente permaneça a vida inteira com lúpus discoide, ou que em uma determinada etapa da vida ele faça a transição de um lúpus discoide para um lúpus sistêmico. Tá. E aí sim é onde nós, reumatologistas, entramos. Ô Marcos, nós vamos falar um pouco do tratamento, mas eu já queria que você desse uma pincelada. O tratamento do lúpus, um dos tratamentos é a cloroquina ou hidroxicloroquina? O protocolo de tratamento do lúpus hoje, no mundo inteiro, é que se tem que usar a hidroxicloroquina. Alguns reumatologistas mais antigos, eles ainda usam a cloroquina, difosfato de cloroquina. A gente usa em todos os pacientes com lúpus, seja lúpus de pele isolado ou lúpus sistêmica,
existe a obrigação, por protocolo, de se usar a hidroxicloroquina, por vários motivos, né? Tá. Vários. Mas é um tratamento de escolha, então? É um tratamento, pelo protocolo? É um tratamento padrão. Padrão. De acordo com o acometimento de órgãos ou sistemas em que fase evolutiva está, você vai associar outra droga complementar, seja ela qual for, imunossupressora, imunobiológica, mas a cloroquina tem que estar presente. Presente. Bom, então nós vamos para o intervalinho já, e eu quero que vocês fiquem atentos aí, porque o Dr. Marcos vai falar sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, a questão dos efeitos colaterais, por quê, enfim. Eu acho que é interessante, ele não vai falar o tratamento do Covid, mas vai falar a experiência dele em relação ao tratamento das doenças reumatológicas, tá? Não saia daí, que é bem interessante, para que vocês fiquem bem informados em relação ao uso da cloroquina, hidroxicloroquina. Eu queria lembrar você para o programa todo sábado, 10h30, pela Band, inscrever-se, né? Inscrevam lá no meu canal do YouTube, doutora Regina Cioff, e lembrar também que toda terça-feira, 19 horas, estaremos fazendo com os profissionais live, para que vocês participem, façam as suas perguntas, tá bem? Não saia daí que eu volto em 1 minuto com o Dr. Marcos Untura. Estamos de volta com o Saúde em Celular. Estou aqui com o Dr. Marcos Untura, que é reumatologista, falando sobre doenças autoimunes. Citou aí como exemplo, falou um pouquinho sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Marcos, antes de a gente passar exatamente na cloroquina e hidroxicloroquina, nós sabemos que o corticoide também é um dos instrumentos terapêuticos que vocês utilizam bastante. No caso da doença autoimune, vocês utilizam o corticoide? Nós avaliamos o paciente e tentamos quantificar quanto de inflamação que existe naquele momento. O corticoide, ele tanto pode ser administrado via oral, em comprimidos. Para nós, reumatologistas, o corticoide com padrão ouro é a prednisona, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo de peso dia. Porém, em algumas situações onde o processo inflamatório se comporta de uma maneira muito agressiva, a gente ministra o corticoide em dose maciça, que é o que nós chamamos de pulsiterapia. Então, nós fazemos megadoses de corticoide durante 3 dias seguidos, via venosa, no soro. Com isso, a gente contém um pouco a atividade inflamatória e, a partir do 4º dia, a gente volta a usar corticoide já numa fase mais tranquila e em dose menor. Nessa época que nós estamos vivendo aí do Covid, qual que é a sua orientação de um paciente que está em tratamento com corticoterapia, lúpus, artrite, o que for, e as pessoas estão com medo, então acham que, às vezes até param o tratamento sem orientação médica. Qual é a sua orientação nessa fase, uma pessoa, vamos dizer, um pouquinho mais idosa, usando corticoide? Qual a sua orientação? A primeira orientação é que ele respeite as normas vigentes do Ministério da Saúde: distanciamento, confinamento, uso de máscara, lavar as mãos, álcool gel, tudo aquilo que a gente sabe. Segundo, esse paciente tem que estar com o calendário vacinal dele em dia. Todas as vacinas em dia, menos as vacinas de vírus vivos. Por exemplo, febre amarela, vacina de herpes zoster, né? Segundo lugar, que ele esteja bem alimentado e bem hidratado, né? Então, tudo isso é como se nós estimulássemos a nossa imunidade adquirida, porque o paciente que usa corticoide, ele é um indivíduo que ele nos preocupa muito, porque as defesas dele funcionam, mas de uma maneira um pouco diferente, um pouco deficitária. Então, o paciente com corticoide, ele recebe todas essas orientações, e se ele ainda possui outras patologias de base, com mais razão a gente fica de olho nele. Porque às vezes é impossível você diminuir o corticoide numa determinada fase de evolução da doença.
Então, é importante seguir com o seu médico, né? Manter sempre a mesma conduta, a mesma prescrição, no mesmo horário. Tá. Porque as pessoas não podem também suspender no medicamento assim, porque pode ter outras consequências, principalmente corticoide, né, Marcos? Bem, vamos falar um pouco aí do tal da cloroquina, agora é a Vedete, né? Cloroquina, hidroxicloroquina. O que você me fala, Marcos? É uma droga tão, assim, com tantos efeitos colaterais assim? A cloroquina, ela já era conhecida dos norte-americanos no início da Segunda Grande Guerra, né? Eles tratavam malária com uma cloroquina injetável que era altamente tóxica para rim, para fígado e principalmente para os olhos. A partir da Segunda Guerra, eles começaram a estudar de uma maneira mais assídua, porém os alemães, em 1936, eles já tinham estudado bem a cloroquina e já tinham visto esses efeitos colaterais. Mas, enfim, depois de 46, os norte-americanos, eles definiram a cloroquina inicialmente injetável, na dose de 50 miligramas, que é a mesma que o Exército usa para o pessoal que está lotado em batalhões da Amazonas, Alto Xingu, enfim, batalhões de selva, né? E isso foi sendo usado principalmente nas formas de malária, nas formas graves, né? E depois esse uso foi estendido para tratamento de ameba, principalmente as amebiases hepáticas, onde a cloroquina tem uma boa atuação. E lá pelos anos 50 já se começou a usar de uma maneira rotineira a cloroquina no lúpus. Cloroquina em comprimido, né, cujo nome era Aralem, de 250 miligramas. Então, quando eu comecei a minha residência nos anos 80, eu conheci, me foi apresentada a cloroquina de 250 miligramas e nós usamos rotineiramente até que fosse introduzida a hidroxicloroquina ali pelos fim dos anos 80, começo dos 90. Realmente, a cloroquina, o único problema que nós tínhamos com ela eram os problemas oftalmológicos, a retinite pigmentária, o depósito dela na esclera. Mas, enfim, era ela que tinha, se suspendia temporariamente, se voltava a usar. E aí, esse problema na retina revertia? Ele revertia, né? Coração, problema cardíaco que se fala tanto, arritmias, pelo menos nunca, na sua experiência? Na minha residência, eu nunca recebi nenhuma orientação de fazer eletrocardiograma inicial em paciente que usasse a cloroquina na forma de difosfato. Tá. Quando veio a hidroxicloroquina, ela se tornou uma droga mais pura, com menos efeitos colaterais. E mesmo assim, nós nunca recebemos a orientação de fazer um eletrocardiograma antes, um ecocardiograma, tudo que fosse referente a uma avaliação cardiológica. Então, nesses quase 30 anos que a gente vem usando a hidroxicloroquina, eu não tenho lembrança de ter tido nenhuma alteração cardiológica nas dezenas de pacientes que a gente usa hidroxicloroquina. Tivemos, sim, problemas oftalmológicos, eu acredito na faixa de 2% dos pacientes, que é o que a literatura relata, e sob orientação do oftalmologista, a gente suspendeu a droga e não voltou a usá-la. Nós substituímos por outra. Tá. Né? Agora, o que se fala hoje da cloroquina e da hidroxi, com esses efeitos colaterais, talvez esteja com uma relação muito íntima com respeito à megadose que eles usam. Sim. Né? Porque nós respeitamos... Porque tem uma dose máxima que você não pode ultrapassar, né, Marcos? A hidroxicloroquina nós usamos de 5 a 7 miligramas por quilo de peso dia, não ultrapassando os 400 miligramas. Por dia? Por dia. Então, se o indivíduo pesar, vamos supor, 60 quilos, ele recebe 400 miligramas. Se ele pesar 100 quilos, ele vai receber os 400 miligramas. Os 400 miligramas. Tá. Para baixo dos 60 quilos, a gente fraciona a dose. Tá.
Bom, então, uma das coisas pode ser realmente isso, né, Marcos? Tá usando uma dose muito alta, enfim. Mas nós sabemos, e a gente lendo vários artigos, que in vitro, ou seja, não no humano, é uma droga que realmente estaria com essa perspectiva de combater o coronavírus. Como que seria essa ação da droga nesse vírus? Você que estuda a farmacodinâmica disso. Lembrando sempre que a hidroxicloroquina já foi testada em laboratório para dengue, zika, chikungunya, até influenza, e que houve algum resultado positivo. In vitro, né? In vitro, dentro do laboratório. Né? Então você pode dizer que ela tem algum efeito sobre o coronavírus em testes de laboratório. Parece que isso não se reflete em humanos, mas teria que ter mais tempo. Mais tempo de estudo. Porém, há alguns estudos que diz que, para que o vírus entre dentro da célula, essa célula tem que ter condições apropriadas para recebê-lo. E a hidroxicloroquina, ela muda o meio ambiente, muda o pH da célula, dificultando a entrada do vírus. Ou seja, você diminui a replicação viral. Tá. Essa é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento seria que a hidroxicloroquina, ela inibe uma substância inflamatória chamada interleucina 6, que está presente e numa quantidade muito grande nos locais de inflamação, onde quer que eles estejam. Então, outra linha de pensamento é que a hidroxicloroquina inibiria essa interleucina 6, fazendo com que esse processo inflamatório fosse deflagrado mais rápido. São suposições. Tá. É interessante, eu acho que tem alguma coisa a ver, assim, a gente observando que o vírus, ele é muito agressivo nos idosos. Né? E os idosos, eles são pessoas que, vamos dizer, que estão inflamadas de uma maneira geral, com uma resposta inflamatória muito grande. Então, eu acho que essa linha da interleucina 6 tem muito, né? Na reumatologia, a gente tem uma premissa que diz o seguinte: todo idoso acima de 70 anos e todo obeso são indivíduos inflamados. Então, eles por si só produzem uma substância chamada inflamassoma. Entendeu? Que você só consegue diminuir a quantidade dessa substância do idoso e do obeso com tratamento médico. Tá. Marcos, o programa está no finalzinho, excelente, excelente. Eu queria te fazer uma pergunta. Se Deus me livre e guarde, você como reumatologista com experiência com a hidroxicloroquina e por acaso fosse infectado pelo Covid, você autorizaria e observasse que a coisa estava meio que complicando, vamos dizer assim, porque o ideal é usar logo nos 3, 4 dias, segundo as pessoas com experiência. Na fase 1, né? Na fase 1, você usaria? Eu usaria com todo gosto. Eu deixaria por escrito ao médico que fosse me tratar que ele teria uma ampla autorização para usar a cloroquina como melhor lhe conviesse. E o curioso é que a semana passada, 2 colegas meus de clínicos do estado de São Paulo me ligaram para saber se poderiam usar a cloroquina numa determinada fase do Covid-19. Eu falei, usa. Usa sim, falei, usa nessa dose menor que você não vai ter efeito colateral. Ele usou o Reuquinol, metade da dose do que foi previsto, e não se sabe se por evolução normal ou pela cloroquina, os pacientes saíram bem. Marcos, eu quero agradecer aí a sua entrevista, foi extremamente esclarecedora, eu aprendi bastante, tenho certeza que vocês também, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá bem? Muito obrigada mesmo. A você quero agradecer muito pela audiência, pelo carinho, e no próximo sábado estaremos aqui novamente, né, trazendo profissionais aí neste gabarito para informar você. Até lá, claro, se assim
Deus permitir. Até lá.